Olá, pode colar na área. O seu podcast esportivo semanal está no ar. Como acabamos de ver aí o vídeo institucional da Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3. A Unirp que tem conceito máximo no MEC, em nota 5. Foi aí, portanto, recredenciada como um dos melhores centros universitários do nosso estado e do nosso país. Aqui se concentram os cursos de comunicação social da Unirp. Portanto, passe a nos conhecer e saber tudo a respeito do nosso trabalho. Também o nosso canal no YouTube, hein? Pode colar podcast para você se inscrever, acompanhar os episódios, as nossas personalidades, os personagens que já passaram por aqui. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, se inscreva, é muito importante para acompanhar tudo aquilo que diz respeito ao esporte de Rio Preto e região. Também nos seguir no Instagram, para você ter aí as novidades dos cortes, dos nossos convidados, as propagandas do Pode Colar, e também as mídias digitais, Deezer, Spotify e Amazon Music, para você também saber tudo a respeito dos nossos programas, das nossas edições, dos nossos episódios. Agradecimentos especiais aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unirp, Cristiano Abraão, o nosso operador e também o nosso designer, além de tudo, editor aqui do Pode Colar, o William Castro, que fez esse lindo álbum, que tem feito sucesso aí com os nossos convidados, ele também é designer do Pode Colar, a Vanusa Carvalho, nossa social media, além do Thiago Serafim, o nosso cinegrafista. O Pode Colar de hoje conta uma história de um personagem riquíssimo no esporte de Rio Preto. Ele que já foi treinador de futebol amador, dirigente do América, também do Rio Preto Esporte Clube e um apaixonado por futebol. Estou recebendo aqui hoje no Pode Colar meu grande amigo José Carlos Pereira Neto, mais conhecido como Zé Branco. Zé Branco, seja bem-vindo, um prazer enorme, além de ter você aqui com a gente, te reencontrar, né? Quanto tempo e quanta história a gente vai contar hoje, hein? Satisfação, né? Então, boa tarde. Automaticamente, vocês não me vêem, mas eu vejo vocês. Quer dizer, esse empreendimento Unip é coisa fora do comum, onde a gente sempre acompanhou, né? Com muito talento e virou essa enormidade maravilhosa. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito emocionado. Estou até um pouquinho nervoso ainda, porque a gente cruza as pessoas que a gente gosta, que a gente trabalhou muito junto, que fizemos muito pelo esporte de Rio Preto, pelo América, pelo Rio Preto, pelas equipes amadoras e em si no futebol brasileiro. O Zé Branco, como os nossos convidados aqui iniciam a trajetória desde o início, realmente, como que foi teu começo aí no futebol? O que te levou para fazer parte da sua vida, no princípio, os jogos aí de futebol amador da cidade? Como é que foi o Zé Branco inicialmente aí? Na nossa época de criança, né, que faz tempo, nós tínhamos um time de primo. Só faltava um jogador. A gente só pegou um de fora. E 10 primos. Gerson Furquim, professor Deto, José Anísio que faleceu, jogou futebol também. Foi a coisa que mais emocionante. Nós já morávamos em frente o campo ali onde é esse ginásio ali do Jardim América. Tem o Vitor Brito Bastos. É que agora eu esqueci, o da Avenida Nossa Senhora da Paz? Avenida. Ajuda a lembrar aí, Cris, depois aí o nome do ginásio aí da Nossa Senhora da Paz. Montanhês. Ah, o O Montanhense. Montanhês ali tinha o campo tal de campo nacional. Aí nós mandávamos nossos jogos ali. Dificilmente perdia. E tem mais, hein? As camisas não era personalizada, não. Era de saco de açúcar. Oh. Com a minha tia. Confeccionou e nós pintamos com as cores do Palmeiras. Vocês tinham mais ou menos que idade aí? 12, 13. Ah, então já era o princípio Isso mesmo. família talentosa, viu? Eu ali, logo depois, com 15 anos, fui pro Amador do Texas. Capitão 15 anos. Oh.
volante de qualidade. É, na, na, na decisão do campeonato de 72, fiz gol histórico. Então é muita lembrança, junto com o Pilão. O Pilão lembrou de você, ele já Ó, veio aqui, ele não, foi Pilão, recordando aí bastante grande coisa. companheiro. Quando ele saiu, todo mundo. Quando ele saiu, foi mazucado por causa de dinheiro. Ele jogava por causa de dinheiro. Nós ficamos muito bravos, mas fomos prejudicados pela arbitragem também. Tinha isso. Nós jogamos contra o Grissério e o jogo foi, foi 3-2 para o Grissério. Nós somos vice-campeão amador. Eu tenho mais esse título, né? Fora os outros títulos de treinador, né? De jogador também. Jogando, você se recorda mais ou menos quantos anos você disputou o amador? Ô, Djalma, minha carreira não foi muito longa, foi curta. Por causa da cachaça. Então eu parei mesmo com 21, Djalma. Ah, então você jogou. Parou Não, no auge, então. Não, parei no auge. Aí fui pro Rachas do Palestra. Aí o Rachas do Palestra era a nossa alegria e automaticamente foi uma das grandes coisas da nossa vida, onde pegamos todo tipo de amizade com várias pessoas. Hoje a gente é conhecido demais, então a gente só agradece. E tem muito mais história para contar, mas você fica longe da telinha, Djalma, você perde um pouco da intimidade, né? Ah, mas você tem muita. E essa questão, Zé Branco, ser genuíno aqui de Rio Preto, né? O quanto isso também, como você falou, pô, sai na rua, as pessoas lembram, sempre lembram de alguma coisa importante. O quanto esse sentimento também é bacana, de reencontrar as pessoas no dia a dia e sempre ter uma passagem para contar. Quem é da área não tem. Quem é da área não tem outra coisa melhor. Esses dias eu fui no Pastorinho e o cara falou que me viu aqui no programa. Ó, eu tô assistindo 16, de vez em quando eu te vejo lá. Quer dizer, você só tem que ir, né? Então, popularidade máxima, né? Então a gente fica muito feliz e tudo que nós fizemos juntos, porque quem foi gravar pelo 16, na Vila Belmiro, Morumbi, E muitos outros lugares, né? Eu me lembro. o 3-3, o 3-3, 3-3 lá na Vila. 3-3, era Show o do Cris. Guim, né? É o Cris Abrão, né? Cris Abrão? Isso. Cris Abrão. De Felipe pulou para bom. Não, mas a gente vai lembrar muito dessas histórias, Zé Branco, daqui a pouco. Agora, falando assim do teu final de jogador no Amador, aí o que te levou para ser técnico? Falou, pô, eu quero continuar no meio, mas jogador de repente não dá mais, mas eu quero, pelo menos, estar no meio aí dos finais de semana, uma coisa que eu sempre gostei bastante. Demorou muito daquele período que você parou para depois pro lado de treinador? Não, eu sempre gostei da parte técnica, né? Da parte técnica, de ver, assistir jogos. Eu nunca perdi a oportunidade. Quem me colocou, quem me telefonou e falou, ó, dá uma passadinha aqui em casa que eu quero falar com você. Alcides Zanerato, finado. Aí ele me colocou como treinador no Botafogo, que ele era o presidente, e automaticamente levava muito azar com goleiros. Os goleiros falharam demais, mas fizemos campanhas assim maravilhosa e aprendi tudo taticamente. Porque eu gostava de futebol. Na estadia do Júlio César Leal aqui e o João, a gente ia olhar os jogos pro América, né? Observador junto com o professor Neto, eu aproveitava e já aprendia, né? Como os times marcavam os escanteios, é uma super trabalho. Uma coisa foi levando a outra. Agora, de Botafogo, você acredita que até perdeu as contas, né? De quantos títulos. Que eu lá do lado, vi bastante, né? Mas acredito que... Não querendo menosprezar, Djalma, os outros treinadores, mas eu tive muito problema na TV, porque eles não queriam que eu fazia trabalho
conjugado. Uhum. E na época eu era assessor do Claudinei Faustino, ele morria, né? Porque os outros times reclamavam, tal. Alguns jogos eu fiquei até perto do treinador e tudo que eu falava, o treinador, não vou falar o nome, os treinadores faziam. Então, para mim, o Botafogo é uma das coisas mais importantes. Sempre quando eu falo no Botafogo, me emociona muito, porque jogadores amigos, presidente Bruno Galício Júnior, espetáculo. E me emociona muito. Ah, eu me lembro, principalmente, né? Você tinha uns jogadores lá que desequilibravam, né? Era Bodinho, era Fabinho, né? E fora tantos outros, lembra só desses dois, mas inúmeros. E começou com o Dentinho no gol. Isso, é. Dentinho, Gustavo, Nardo, Fabinho, né? Fabinho. Agora o Fabinho começou, só vejo homem na noite. Só Zé Neto e Cristiano. É essa dupla, né? Isso, é. Fabinho na noite, rapaz. E com o copo sempre na mão. Depois de velho, hein? E ele já tá com 50, viu? Porque Acho que é ele 49 jogava, ou veterano. 50 já. Mas foi um monstro. Muitos jogadores. Gustavo, né? Diogo. Diogo tem mais título que eu. Os irmãos lá, bagaça, né? É, o Juninho e o Marcinho. Se for falar histórias Muita gente. do Botafogo, você fala assim, o Botafogo é grande. Aí os caras falam assim, mas só o Botafogo e a Matinha? Então, quer dizer... Acho que cada um teve sua época, né? Mas a Matinha e o Botafogo foram adversários, né? Mas eu peguei a época da Matinha quando eu era do Vila Toninho. Eu ganhei da Matinha de 1-0, lá no Campo da Vila. Fato histórico. Ganhamos praticamente todos os jogos, mas tinha trabalho na liga, né? Cartão amarelo, sempre os bons ficava fora. Uma coisa... Enfrentar Botafogo, enfrentar Matinha nos bastidores era quase que impossível. Eu me lembro que o Tigre jogando pelo Vila Toninho e eu era o treinador. Nós ganhamos de 1-0 da Matinha. Difícil você ver falar que o Matinha perdeu. Aí ele tomou o segundo cartão, mas fomos para a semifinal com a Matinha. Impossível de ganhar, pelo padrão, pela qualidade e pelos talentos que tinha. O que aconteceu? Nel era secretário-geral, levou o terceiro cartão. Não disputou a semifinal. O Neto, goleiro, irmão do Luiz Antônio Toledo, que Deus o tenha, também. Goleiro ficar fora de uma semifinal para o terceiro cartão, só se for arrumado mesmo. Foi arrumado também. Então, muitas histórias. Eu participei. Tive culpa em alguns títulos. Eu acho que eu perdi 2 títulos. Mexi errado. Perdi. Para a Vila Toninha. Eu só perdi título em Rio Preto para a Vila Toninho. Do Demazinho, que é meu grande amigo e é um prazer, né? Eu lembro de uma final histórica, acho que foi 2002, né? Acho que foi uma dessas que você perdeu, né? Com o Ricardo Moraes fez Vocês ganharam o primeiro jogo, aí a Vila Toninho reverteu no outro. O Ricardo Moraes fez um gol, aí o jogo foi pra prorrogação. Agora não lembro se eles ganharam na prorrogação ou nos pênaltis. Não sei se você lembra. 2002. Faz bastante tempo. Né? Não, que eu perdendo os pênaltis pra Vila... Não, eu não lembro se foi nos pênaltis, mas eu lembro que acho que o Botafogo ganhou o primeiro. Eu sei que o Ricardo Moraes fez um dos gols em um dos jogos. E foi o gol que a Vila Toninho ganhou aquele jogo. Nós perdemos 2 decisões, as únicas 2. E outra, nunca perdi pro Bocalão. E nunca perdi pro Cruzeiro e nunca perdi pro time do Bocalão, que era... Antigamente era sem segredo. Sem segredo, né? Nunca perdi. Tem uns presidentes aí que não me chamam para treinar os times deles, porque acho que é dor de cotovelo, porque nunca perdi para eles.
Bocalão perdeu domingo, viu? Ele tá no Sport Gol agora. Ele foi derrotado, ele saiu bem, bem triste. O Sport Gol perdeu pro Maquininha. Falando do campeonato agora. Pegando esse gancho, Zé Branco, você tá falando de época aí do Amador, que o Amador tinha esses times muito tradicionais e depois tudo mudou, a liga se dissolveu, agora é uma outra realidade, um novo formato de campeonato. Como você avalia isso? O amador do passado com aquilo que a gente tem hoje? O amador do passado era amador do passado, e do Tinha liga, presente né? e até do futuro. Muito bem presidido pelo Toninho, pelo Paulinho Palmeira. Mas entrou a história dos bingos, né? Teve times aí que se estabeleceram através dos bingos. Muitas pessoas. E aí, aquilo que eu te falo, quando entra o dinheiro no meio. Quer dizer, eu nunca ganhei R$ 10 para treinar um time. Acho que se eu tivesse ganhado, eu tinha ficado corrupto. Né? Por falar, deixa eu citar. Porque ele era o famoso cornetinha, né? E virou talento. Eu ganhei aquela briga com o presidente do América sobre o dinheiro que eu dei para minha sobrinha. Ganhei, viu? Então a gente vai entrar em Só papo que eu de não, América, eu não viu, Zé Branco? quis enfocar, Aham. porque o cara tá meio deitado, né? Você vai acabar de enfocar. Por sinal, eu cruzei com ele domingo no Proença. Eu cumprimento, meu amigo. Mas aquele que eu te digo, né? Foi muito prejudicial para o América isso daí. Quer dizer, calúnia, mentira, isso é ruim. Prejudicar, ser desonesto, atrapalha. A gente vai entrar bastante em América e Rio Preto ainda, terminando essa parte aqui do Amador, então... Você sabe, eu vou dando aquelas Não, fica flechadinhas. tranquilo, O Cris gosta. O Cris gosta. Cris ri porque... Agora, ô Zé Branco, esse lado aí que você sempre gostou muito de futebol, aí surgiu oportunidades para você, então, ir para os times profissionais também da cidade. E eu me lembro de você lá integrando o Rio Preto com a CAF. Lembra da CAF? CAF foi... Você era o presidente da CAF, hein? Eu tava na reunião. Não, eu queria colocar o meu querido Alessio Zanerato. Grande Alessio. Sempre assiste, viu? Ele vai ver que você é o convidado da semana, ele vai comentar lá. Viu? E eu queria colocar ele no Rio Preto. E aí, mas eu já estava com as cores vermelhas, no caso, né? Mas eu sou remido lá, disse que eu perdi o título. Não sei. Mas, Zé Braga, esse negócio da CAF aí, eu acredito que foi o pontapé inicial para aquela geração que deu certo. Foi 2006 Não, aquilo. É verdade, é verdade. Foi lá que começou. Aí eu sentia dentro do meu peito. Eu estava ali com o Sorino, pessoa que eu gostava muito, né? Que Deus o tenha. Dalla Pria, que eu tive atritos, mas é uma pessoa de um coração enorme, pessoa boa. Então, eu encostei na CAF. Encostei na CAF porque eu falei, fico lá uns 16 dias. É comissão de apoio ao futebol, né? Isso é pro Alessio. Pro Alessio. Aí, Alessio. Alessio fica nervoso. Aí eu falei, eu encosto, levo o Alessio, depois saio, né? Premeditado e o Alessio, como é aquele peitudão, né? Aquela fera, o famoso brinquinho, ele vai dinâmico, inteligente, educadíssimo, leal, honesto. Não era o meu lugar. Então eu me afastei. E o Alessio pegou para valer, né? Fazendo um trabalho seríssimo. Foi campeão, subiu, juntamente com vários outros lá, que a gente esquece o nome, faz justiça. Foi a história do Branquinho, né? Verdade, o Branquinho jogava com vocês, né? Que nós precisávamos contar essa história do Branquinho. E... Alessio fez um grande trabalho. Fez. Ele começou desde a época, né, da base, né, onde o filho dele jogava, depois reuniu os pais, aí levou vários pro profissional para ajudar nessa... Isso começou numa reunião que nós tivemos ali no Boi Bom. Vou falar do Boi Bom porque o Edinho sempre ajudou a América.
o Boi Bom, nós fizemos uma reunião lá no Derac, junto com o João Lúcio. Isso. E aí meu Seu irmão- Oliva, né? Oliva. Muita pessoa. Ah, ele lembrou do João de la Torre. Nossa, João de la Torre, né? O João de la Torre, depois que o menino subiu, ele ficou diferente comigo. Ficou diferente comigo, o menino nunca lembrou. Eu fiquei triste com isso. É uma das tristezas que eu tenho. Ficaram muito diferentes. Mas maravilhosos, seres humanos fantásticos. Muitas vezes sobe na cabeça e muitas vezes a pessoa confunde. Não é nem subir na cabeça. É você confundir e tomar lados diferentes. Mas eu gostei muito do filhinho do Guilherme, né? Guilherme de la Torre, que fez sucesso. Tá jogando no Japão. Grande jogador. A minha preocupação é que ele ia ficar pequeno. Minha preocupação sempre falar, João, esse moleque precisa crescer. Aí virou um cavalo, né? E foi artilheiro em todo lugar que passou. Então eu torço, fico feliz, principalmente quando ele vai buscar os dólares, né? Ô Zé Branco, agora vamos entrar num outro papo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Rio Preto, tem muita coisa do América. Mas quando chegou o convite para você ir para televisão, como é que foi isso aí? Para você montar lá o programa que a gente vai falar agora. A gente se conheceu no rádio, mas depois fomos juntos lá para a TV. E aí o Zé Branco começava um projeto. Foi em 2001, 2002? Que ano exato que foi que começou? Eu fui para lá no finalzinho de 2002, mas já existia ainda com o da Torre, né? Quando vocês iniciaram. Tinha o famoso Spot Cidade e o Spot Cidade Debate. O da Torre sempre teimoso, querendo me peitar. Ele sempre fazia aquela pergunta para ver se eu caía no final. Mas eu era diretor do programa. E o Cris comandava lá a edição, aí eu dava aquele toquinho pro Cris. Um segundinho mais, para me dar a réplica. Aí eu respondia. Ele sempre vinha com o abraço para o Flamengo. Eu pegar e cortar as asinhas dele. Mas é um grande profissional, nos ajudou demais. Ainda bem que ele escutou o meu conselho. Faz o concurso da Caixa. Tá aí, ele tá feliz, faz tempo que eu não a vejo. Mas e da TV? O que você lembra desse período? Da TV. Que tempo bacana, hein, Zé É o Branco? seguinte, maravilha, né? Tinha um professor, tô me esquecendo o nome dele. Professor Gabriel, que era lá do colégio Filadélfia tá falando. do Filadélfia. Aí eles puseram na cabeceira o Fábio Renato, todo louco, né? Falou, eu acho que o Zé Branco ia bem. Porque eles estavam montando a grade da TV. Vamos explicar isso aí. O Cris pode gritar lá de fora. Eles estavam montando uma programação. O Cris sabe mais. Aí faltava o esporte. Eu tô meio debilitado. O Cris sabe mais porque ele participava de tudo. Vivia 48 horas na televisão, né? Fazia tudo, era Cris. Então, Fábio Renato A gente convidou para fazer o esporte. convidou para fazer esporte. Aí, Djalma, modéstia à parte, viu? Você subia a General e descia Bernardino. Você demorava para andar um quarteirão. De tanta foi audiência incrível, né? que tinha. Mas aí teve os invejosos. Né? Muito problema. Mas foram 8, quase 9 anos. Olha que foi. Não, foi mais anos. Então por isso que eu tô perguntando. Começou em 2001. Aí essa primeira etapa foi até 2000 e... Eu me lembro até o fim de 2009, para entrar 2010. Não, foi muito mais anos. Aí que depois mudou, aí passou para a parte da Rubião Júnior, né? Não, ali eu não. Com o Edinho. Ali eu não coloquei meus pés. Lá foi com o Edinho, né? Que é essa outra galera. Mas lá com você foi isso aí, acho que foi 2001 até o fim de 2009. Foram 8 para 9 anos. Eu não me recordo não, mas eu
Então ando mentindo aí pros caras. Ah, Porque por isso eu que eu falo, perguntei pra você se foi 2001. era mais de 10 anos, eu acho que foi mais de 10 anos. Ah, então o Cris fala. Então foi isso aí, 9 para quase 10 anos. Por isso que eu tô te perguntando o ano que começou. Eu comecei lá com vocês em 2002. Inclusive, ontem, eu descobri a minha credencial. Acho que foi a primeira que eu tirei. Vou lá na casa da minha irmã passar 5 dias. Aí eu dei uma olhada no altarzinho, eu vi a minha credencial. Então, Ô Zé Branco, mas assim, o que diferenciava era assim, a pessoa queria assistir Globo, Bandeirantes. Aquela época não tinha tanto canal a cabo como tem hoje, né? As pessoas acho que assistiam menos. Só que o nosso falava daqui, né? Você via lá ou o Julinho do Futebol de Salão, ou o Professor Fará, ou o pessoal do Jori com a Cleia, ou o pessoal dos clubes. Era Monte Líbano, era Palestra, era Automóvel Clube, era América, era Rio Preto. Era a pessoa se vendo na TV e vendo quem era daqui. Era a própria TV da cidade, né? E o programa literalmente mostrava isso. Mostrava isso e aí Galera do Amador, quando ia. gravava os jogos amadores. Sim. Isso é coisa inédita. Sucesso. Lá comentou, viu, Tadei. Sempre a gente prestigiava, né? Sim. As pessoas. Vão delegá-lo. Delegado. Pô, onde eu vi ele? Mandei a mão pra ele. Ah, Valmir Arena, ele tá lembrando. Mira Arena, que perna, hein? É um dos maiores restaurantes que tem em Rio Preto, né? Você que lançou esse negócio de arbitragem, lembra? O comentarista de arbitragem aqui. O E ele, o Maraia de Marcelo vez em quando. Maraia. Ah, é grande. Grande Edinho. Edinho, né? É. Tanta falta Que faz, equipe, hein? né? Tanta falta faz. Professor Deto Pereira. Né? Sim, o Deto. Pereira. Deto até narrou, lembra? O Deto. Eu acho que o Deto Pereira. Ah, o Alessio. O Alessio mandando um abraço. Alessio Zaniré, meu irmão. Fala que sexta-feira vai pro ar, hein? Sexta-feira pro ar, não perde. Que depois tem caixinha pra voltar. A outra fera, Shake, Luizão Shake, gente. Hot, encosta hot. Quando nós íamos pra Goiânia, sempre ia eu, professor Deto e o meu amigo Luizão, né? Amigo, que Deus o tenha. Eles iam, o Deto narrando e o Luizão da arquibancada comentando. Arquibancada tá lotada, tá... Rapaz, eu convidei, porque ele falou assim, eu tô depressivo. Eu gostava muito, eu gosto muito da família, né? Da família deles, que são amigos. Inclusive, quando ele estava hospitalizado, o Boi foi até na casa da minha irmã, que eu estava lá, falando que ele queria falar comigo, mas eu não tive peito. Eu sou até peitudo, não sou mulher, mas sou peitudo. Eu não atendi o chamado do Luizão. Mas esses dias eu sonhei com ele. Então, são lembranças que... Que época boa, né? Eu aprendi muito lá com vocês, com o pessoal aí da técnica, e o Cris e companhia. Olha, literalmente, Zé Branco, a gente comenta aí o Cris aqui de vez em quando. Não vai existir uma TV naquele gênero, naquele estilo, o quanto a gente mostrava as coisas, quantas pessoas iam lá, as coberturas. Ter um programa diário de 1 hora de duração não era mole, né? Porque você sabe, tinha que ter o conteúdo e tudo mais. E ainda tinha a reprise à noite, aí tinha, como você falou, a gravação dos jogos. De segunda à noite tinha o outro programa lá, o debate, onde a galera participava. Aquela quantidade de prêmios, Codilar. Sim. Se amar. O nosso também, o que acabou morrendo, o Norbertão da Malte Whisky, né? Quanto tempo apoiou a gente. Aí tinha o pessoal lá do Suco Del Valle, lá com... Eu me esqueci o nome dele também. O senhor... Eu esqueci o nome dele também, foi o Alessio que... Isso daí é a arte do Alessio. É. Alessio,
Pets Rio, Grande Mirim. O Mirim sempre me Nossa, encontra, viu? Mirim Ele lembra. Se a gente lembrar tudo aquilo, né, do que São foi aquele período. todos que ainda apoia, se precisar. Lembra, ó, e fora os presidentes dos clubes, né? O Nadim Curi lá do Monte Líbano, o pessoal do Automóvel Clube, que era o Dr. Cássio, depois foi passando geração, teve o Bétega, que era o diretor de esportes, o Palestra, então, com o professor Munir e com outros também que passaram por lá. Olha só quanta gente, né? Isso que movimentava, porque hoje você vê, esses clubes também não têm a mesma evidência que tinha, porque muita coisa mudou. Mas você lembra como que era os clubes disputando? Era Troféu Piratininga, era campeonato de natação, era Dentinho no Monte Líbano. Tênis no Monte Líbano. Tênis, era de tudo, de tudo, de tudo. Não, eu acho que é o seguinte, né? O Munir foi um cara maravilhoso, né? Nos apoiava, a gente tinha liberdade. Dr. Cássio, Sim, personalidade. Nadim Curi. Dei uma festa em Rio Preto que veio o presidente da federação, né? Esse já foi eu italiano. Aquele dia me marcou, mas eu não vou falar que o Nadim me falou. Eles participavam também. Sempre querendo elogiar, enfocar, no sentido de homenageei muitas pessoas. Sim, você se Que lembra? nunca foram lembradas. Então, Djalma, você realmente está bom da Cuca, porque você está lembrando aí. Lembra de muita gente. E lembra da Secretaria, a gente tá falando dos clubes, da Secretaria de Esportes, o quanto também o Zanerato foi importante, né? Você lembra? Que a gente ia cobrir jogos regionais, eu ia lá com a câmerazinha que você e o Cris foram buscar em Campinas, eu fui lá pegar as imagens, aí mandava para jogar no programa. Fomos comprar uma câmerazinha, o Cris fez eu trazer 2 camarazonas. E você falou, como que eu vou pagar isso? Gente, eu falei, será que eu vou ter que vender minha fazenda que ninguém conhece para pagar isso? Eu lembro. Nós gastamos acho que uns 38. Eu acho que foi 40. Você vê, olha só quanta coisa, né? Não sei se eu tinha cartão de crédito, mas acho que eu meti cheque. Aí aquele que foi. Teve um da TV que estava lá, né? Da TV Record, que estava lá comprando também. Seu amigo Rogério? Mas pra você ver, né, Zé Branco, agora voltando para falar desse trabalho. O trabalho que foi feito, né? A gente, em pouquinho tempo aqui, o quanto de coisa que a gente recordou e o quanto era gratificante mesmo, né? A gente tá lá cobrindo, apresentando, as pessoas iam, o quanto eles também se sentiam valorizados de participar do programa, modalidades que de repente não tinha tanta visibilidade, né? A galera ia lá, a turma do Jatobá, né? E o tanto eles iam, a turma da Cleia também. Isso, essa galera ia direto lá com a gente, tanto que era bacana. E tem mais, não precisa me subir o degrauzinho, não. Eu subo sozinho. Aqui foi assim, o Jatobá subiu aqui, eu até admirei também quando ele chegou. Então são pessoas que contribuíram muito. A cidade ficou marcada, E a cidade repercutia muito, né? Eu te vi lá no 16, a pessoa fala, poxa, a hora que eu saí daqui... O cara disse que me viu no Pastorinho a semana passada. É uma classe mais velha, né? Eu acho que eles esquecem. Eu falei, não, tudo bem, boa tarde. A história vai emocionando e me calando aqui. Não, mas pra você em si, o quanto isso também foi marcante? Fazer parte disso, porque é uma coisa, Branco, que a gente vai lembrar, e acredito que muita gente também vai se recordar por muitos e muitos anos. Né, Djalma, muitas pessoas talvez condenam certas atitudes minhas. Eu fui chamado lá na salinha do professor Gabriel e o Fábio Renato, a sala da diretoria, umas 5 vezes para rescindir o contrato. Mas aí eu ficava calado, eles falam, dá mais uma oportunidade, tal, mas não estava querendo que a gente ia embora
Porque o Fábio mesmo falava, né? Zé Branco, você quer fazer um teste? Você pega ali a Bernardino, passa o Banespa, sobe e desce a outra. É incrível É a repercussão que a dava. repercussão que dá. E a gente até comenta aí o E os Cris aqui. profissionais humildes que tinha, né? É. Tudo tendo oportunidade, todo mundo tinha oportunidade de ir lá, de comentar. É, maravilha. Talvez a gente não valoriza tanto, porque em todo lugar que você, não uma instituição como a Unip, a qualquer uma outra, mas o prejuízo no bolso é uma coisa sintomática, né? Vem, porque eu perdi muito dinheiro ali. É porque, querendo ou não, até ver é cara, né? Uma viagem até São Paulo, para o Morumbi. Uma viagem para Santos. Qual que era o carro preto mesmo que a gente ia lá? Aquele primeiro que você de Santana? Ah, o Santana é o seguinte, nossa. Não, tô falando que eu tô lembrando que a gente ia com ele. Não, Entramos errado lá na. Não. Você ficou me xingando o caminho inteiro que a gente entrou errado num pedágio. Eu falei, é por aqui, Zé Branco, é por aqui. Eu, você e o Paulo Porto. Teve um que eu passei sem pagar o. E era A automático. mulher vem, volta. Ô Zé Branco, vamos chegar aqui com a metranca, vamos chegar com a. Mas a única que eu fiquei triste, Djalma, foi mas não é a televisão. Uhum. Eu, Paulo Porto, estava fazendo, não sei se é para Metrópole ou para Líder. América e Paulista de Jundiaí. E o cara não deixou eu entrar na cativa. Fez eu fazer lá da galera. Lá em Jundiaí? Lá em Jundiaí. Muito mal educado o diretor. Não sei se era o Cris que está gravando. Se era o Diego. Umas coisinhas. Muitas vezes nós não tínhamos aquela habilidade financeira para tirar as credencial. Isso era tempo do rádio, né? É verdade. Porque a gente passou em tudo, né? Sim, era. Metrópole. Olha, eu lembro, acabava o programa da Metrópole meio dia e meia, eu corria pra TV. O Valmirzão me dava carona também pra chegar lá, 10:01, o Cris já bravo que eu não chegava. E a gente começava o programa. Só quer ficar sentado, não quer assumir uma parte de uma apresentação. Sabe tudo. Não, e o detalhe, ele tá mandando aqui que dificilmente vai existir uma outra TV com uma cobertura como aquela que nós fizemos pelo esporte. Ou seja, é uma coisa que tem que ser muito lembrada mesmo pelo Rio Preto. É muito importante, Djalma. Ouvi isso do Cris, ouvi do Djalma Cola. Porque como é que eu vou falar para mim mesmo? Então eu tenho que ouvir vocês. E mais gente, Zé Branco, se a gente parar e começar a conversar, o professor Fará passou por aqui, o Julinho, a gente também lembrou o período que eles praticamente iam lá sempre para falar do clube, das modalidades dele. O professor Fará não tem freio, hein? Quando acabaram com o programa, ele falou, cadê o tapete vermelho que tinha aqui, para o Zé Branco passar? Ele foi o cara que mais incentivou o futebol amador, né? Juntamente com a minha equipe, né? Com o Cris, com o Diego, com... Tinha o Edilson, o Vagninho, Luizinho. Luizinho, né? Luizinho sistemático, mas profissional, altura. O da Torre também. Isso, que foi um lançamento nosso. Agora hoje está ganhando fortuna na Caixa. Né? Tá, não, a Fortuna eu não sei. Tá. É Fortuna. Faz tempo que eu não vejo da Torre. Tá? Fortuna, então ele, quer dizer, que TV, o quê? Que rádio. Imagine a gente perto do da Torre agora que o Flamengo ganha tudo, hein? Ninguém ia conseguir ficar perto dele não, hein, Zé Branco? Não, eu tinha férias, gente, para. Eu tiraria férias, eu chegava até a porta e voltava. Bom, outra pessoa também que a gente trabalhou muito foi Paulo Porto, né? A gente tá comentando, a gente falou do Edinho agora há pouco. O Paulo Porto também sempre teve junto com você. O Paulo Porto sempre é o seguinte, sempre deu a oportunidade para as pessoas, porque ele gosta de uma ajudinha, né? E quando nós fizemos o primeiro jogo, que ele montou o programa do rádio, eu tava com os licenciamentos do carro tudo
tudo atrasado. Do Santana? Santana. 2 dias eu descolar o dinheiro para pagar tudo, resolver ainda fazer o jogo que ele já estava anunciando. Vamos cabeça, vamos cabeça. Era uma turma, tá cantando da viagem, ó. Ah, tá falando da época que ia de cometa. A gente foi pra Santos, Cris, lembra? Fazer português santista em América também. A gente, lembra, a gente ia mais cedo pra ficar um pouco na praia e depois ia pro jogo. O jogo era tarde. Eu lembro dessa também. Eu lembro do hotel. Olhava pra cima que dava pra contar. Você viu o sol direitinho. Martelinho. De martelinho. Por falar, ele reatou ontem comigo. Oh, que bom! É. Olha que notícia legal você tá. Eu não tenho nada contra, né? Mas ele é meio birrento, né? Mas é uma grande personagem. Um cara bacana, irmão, né? Eu falo irmão, né? Já de... Mas não tá muito obrigado. Só tava um pouco. Então, ajudou também. Agora, Colaborou muito. o Zé Branco entrando agora nesse papo para falar de América. Um dia você imaginou ser presidente do América? Nunca. Eu me recordo que o Zanerato falou assim, mas quem que nós vamos pôr, hein? Falou, dessa vez sou eu. Você? Quer dizer, não acreditava. E tem mais, hein? Pode olhar lá. Sou o presidente que não fiquei devendo R$1 a ninguém. Qual que foi o período mesmo, Zé Branco, que você ficou? Agora esse aqui vai me ajudar aí. Aí eu fiquei Foi quase 4 anos, 3 anos e pouco. Foi 2013 ou 14. Né? É que antes foi o martelinho, né? Foi. Aí... perdemos grandes oportunidades de se unir cada vez mais, né? Deixaram muito sozinho, mas naquele tempo eu já fazia conta no começo do mês no que eu ia gastar. Então não faltava. E dirigir um time do tamanho do América, o que você tem a dizer? Pra mim foi mole. Se eles não tivessem montado aquela máfia lá das 8 pessoas, né, que me traíram, que se acovardaram, porque quando eu pedi vazamento, eu não estava doente. Eu dei uma de doente para pedir vazamento, para colocar o italiano, porque o sonho do italiano era um dia ser presidente. Entendi. Ele até chorou na hora. Eu falei, não, você vai ser presidente, sim. E aí, eu lembro que o Pequito falou, não tira só 30 dias, não, tira 90. E numa dessa daí, deixou eles pensar muito, aí me derrubaram. Mas o juiz, que eu tenho ele na minha cabeça, porque... Que foi várias vezes para a justiça, né? Questão de eliminar. Não, mas ele falou pro próprio italiano, se ele vir amanhã aqui, eu faço ele retornar. Mas aí eu desgostei, né? Porque também, né? Porque quando fere a máquina, quando fere a máquina, eu achei que foi muito desaforo, né? Quer dizer, muitos não ajudaram, não fizeram nada, nem no campo ia. Falar do América é coisa deles, mas a bagaça tá chegando aí, viu? Tá, mas do quê? Não, não, minha bagaça. Ah, tá. Minha bagaça, minha estrutura. Quem sabe se eu me restabelecer 100%, eu tento voltar para o América. É isso que eu ia dizer, você acha que o América tem aí uma maneira de ser resgatado? Tem. Porque todo ano a gente ensaia assim, que a gente vê Não pelo menos na mídia. Porque é muito... esse ano vai, esse ano tem interesse. tem isso, esse ano tem aquilo, esse ano vai ser clube não, empresa e não é que eu te mais, falo, é SAF. É... Paulinho Pereira também fez um desabafo aqui quando participou. Ele e o próprio Faísca, hein?
O Faísca até tava confiante na SAF, coitado, no começo do ano. Não. Quem levou 18 jogadores do América e pegou a declaração dos pais que eles passavam fome no América, que é a maior injustiça que existe, porque a coisa que nós mais tínhamos era comida. Levou 18 jogadores. Tem mais, hein? Jogadores que foi vendido por milhões. O Caça-Rato mesmo. Ficou 3 meses lá com nós e eu tenho certeza que eles não deram nada para o América. Então tem muita... Por isso que ainda não acredito. Não acredito porque o cara pensa no bolso dele. Não foi... Não vou falar que eu sou o cara da televisão, que eu sou o cara do América, que eu sou o cara do Rio Preto. Mas eu deixei quase 1 milhão. Ô Zé Branco, mas no América, por toda essa situação que a gente vê hoje, então ainda entra a receita. Que o pessoal fala, poxa, o pessoal tá lá. Receita é o seguinte, é lá no Apetecil fazer uma parceria. Talvez com o Zé Branco ele faz. Talvez com o Manezinho ele não faz. Então buscar receita é assim. Eu somava, eu sabia que a Poti não estava legal com a gente. Ele deu um patrocínio de 6 mil para a temporada toda. Desaforo. Peguei. Só para ver a camisa estampada. Mas o Zé ajudou muito. O Zé, os funcionários. Nossa. Nas festas que eles davam de refrigerante. Então, eu acho que você vai mexer com o Zé Luiz Franzotti, que é um cara inteligente, num potencial maravilhoso. Então é o seguinte, né? Entre pessoas que são desacreditadas, os caras... Recua. É prejudicial. Agora, Zé Branco, a gente vê nos últimos anos o América, desde a época quer dizer, eu comecei a acompanhar, já era o Pedro Batista. Sempre existiu muita efervescência de quem tá de fora, pessoal querendo tirar, e de repente isso também foi diminuindo. Mas por que nunca houve realmente uma união de todo mundo falar, eu sou americano, eu gosto do América, o pessoal realmente se juntar, principalmente quando o América começou a cair, né? Caiu da A1 para A2 e de lá para cá não conseguiu mais subir. Por que realmente as pessoas não se uniram para erguer de novo? É porque sempre foi um clube muito particular, né? Particular. O Birigui, por que o Birigui ficou mais tempo? Ficou mais tempo porque não mandava ninguém embora. Bichão, esfria a cabeça, põe nas conversas. Então é aquela ganância. Ganância. Ganância do quê? Os caras estão tudo quebrado. Eu fico sabendo, eu fico triste. Gostaria de saber que o cara tá bem financeiramente, com as empresas funcionando, mas o que eu vejo falar, o cara não paga. Então, eu procurei me virar. Minha folha começou com 20. Eu não gostava de 25. Que ficar assim, 5 e aberto. Então, eu nunca paguei no dia. Paguei sempre um dia antes. Zé Branco pagou? Paguei. Tudo em envelopinho. Quando eu ia fazer contrato, eu punho o primeiro jogador com salário menor. Eu sempre punho o menor. E aí eu mostrava para todos os jogadores. Ó, nosso teto é esse. Entendi. Eu lembro que eu fui fazer o contrato. O primeiro cara que eu chamei foi aquele zagueiro central, de 2 anos atrás. Criciúma.
Tinha. Eu não me recordo agora. Eu cheguei lá, Criciúma. Ele tinha sido convidado, o indicado, que o salário ia ser X. Falei, ó, o salário teto aqui é esse. Não vou ultrapassar. Ele falou, se o outro ganha isso, o senhor pode pagar isso que eu aceito. Aí eu fazia minhas folhas baixas. Entendi. E pagava em dia. Se falar que eu atrasei um dia, é mentira. Agora, Zé Branco, eu vou entrar numa outra pergunta aqui. Inclusive, o Faísca falou muito desse assunto. Você também, como conhecedor, morador da cidade desde quando nasceu, ele falou bem aberto aqui o seguinte, que o grande mal do América foi ter ido para a construção do Teixeirão, que foi uma coisa, segundo ele, um projeto que foi além daquilo que se imaginava, e que se tivesse reformado o Mário Alves Mendonça, o América poderia ter ficado num outro patamar, sem ter se endividado no período e ter arrastado muitas coisas para o futuro. Você também pensa assim? Você acha que foi necessário mesmo fazer o Teixeirão e deixar aquela região lá do Mário Alves Mendonça? Eu acho que é uma das maiores obras que tem em Berta. Eu dou valor, eu não penso. Eu concordo muito com as verdades e as besteiras que o Faísca fala. É um apaixonado. Porque ele é polêmico, mas ele ama a América, né? Sim. Ele ama a América. Ele seria um excelente diretor se fosse lá para trabalhar. Não lá para falar alto. Eu acho que foi uma obra inesquecível e se caprichar dá para trazer tudo de volta. Dá para trazer tudo de volta porque o América tem torcida. A gente vê nas redes sociais, né? Mesmo o time ainda na situação com muitas derrotas, agora já ganhou um jogo, você vê que o pessoal anima. Sábado, América Inter de Bebedouro, vamos. Eu tenho aqueles grupos do Facebook dos torcedores mais antigos. Então é um time que tem nome, né? Muito atrapalhou também. São as torcidas, sabe? Eles pegam uma bandeira, pega a bandeira errada, entende? Tem cara que ficava brigando lá, que foi o autor de quase todas as confusões. Não é nem conselheiro, não é sócio. Como o cara quer mandar? E outra, o cara não está sabendo da verdade. Não apareci lá. Aí o Talhano me convidou domingo, cruzei com ele no Proença. Ele falou, vai, tava eu e o Mingão, meu cunhado. Aí meu cunhado já tinha me chamado para ir no sábado. Acho que é muita tristeza para mim. Aqueles que eles fizeram, muita covardia comigo. Inventar. Por que nesse meio político tem tanto isso, Zé Branco? Não falo nem só do futebol, né? Você que já viveu em outras áreas da política também. Tem muito isso da pessoa realmente querer o poder a qualquer custo. Djalma, não sou dono da verdade, mas é o seguinte. O cara que tá... Porque é o seguinte, o cara tá na mídia, né? O cara não deixa o outro encostar. Bom, era para nós ter o Datan aqui. Lá no passado, isso. Foi proibido, pô. O Faísca ainda contou um pouco dessa história também aqui. Quer dizer, ele agora, Paulinho. Agora a gente vai ficar lembrando de coisas ruins e atacando quem está calado. Quem está hoje numa situação não muito privilegiada. Então, Eu nunca tinha pensado. E eu me considero que eu fui um bom presidente. Porque não deixei passar fome, não faltou comida, tinha excesso. Mesmo aquele maior patrocinador das cestas básicas, que dava 15 cestas básicas por dia, que faleceu aí,
me falha. Não faz muito tempo, né? Acho que era. Eu não me lembro se era AIN, alguma coisa assim, não é? Não, é. Eu não, Ele é amigo do Fará. eu não sei o Ele nome era amigo exato. do Fará. O cara que ajudou. Depois saiu, a família já não concordou, porque o homem é muito bonachão, né? Ele leva na esportiva. Agora entrou a família e os filhos. Agora, ô Zé Branco, a gente fala muito do futuro, do futuro. O América tentou ser SAF esse ano, mas pelas informações que a gente tem, uma coisa que não andou muito. Seria o caminho mesmo de se profissionalizar nesse sentido, para tentar aí se reerguer, pagar dívida, estruturar, para ter o time forte de novo? Não, ter o time forte, a gente ia ter. Parceria que eu viajei para Araraquara para cruzar com o Edinho, presidente da Ferroviária. No dia que o Brasil ganhou do pênalti do Neymar. E você fala em 2014? É. Não é. O campeonato que nós nunca tinha ganho. Olimpíadas? Ah, foi Olimpíadas. 2016. Isso, ganhou da Alemanha na final. Eu peguei sigilosamente sozinho, fui. E tinha fechado já com o presidente da Ferroviária, que ele ia me dar 12 jogadores e um treinador pago. Eu acho que era a solução. Ali me cortaram. Hum. Então, eu acho que não. Que tinha pessoas boas nessa entidade aí. Na SAF atual agora que você fala. Não, a SAF que montou aí. Quem que tá aí? No começo tava o Rubens, né? Mas depois, agora pra te falar a verdade, não sei exatamente como ficou, mas diz que ainda tá a SAF, só tá trocando aí a parte de quem vai comandar e tudo mais. O duro é esse comandante. É. Então, tanto é que o Márcio Ribeiro acreditou no projeto, tá aí, né? Trouxe alguns outros jogadores. Acredito que classificar vai, porque se classificam 4 e o América conseguiu aí essa vitória no fim de semana. Pega o Bebedouro agora, que é o confronto direto. Se ganhar, pra mim, vai se classificar. Só que aí a próxima fase aí é diferente, aí é uma outra. Nenhum time da região, na minha concepção, tem condições de competir. Ah, tá. Por isso que eu disse, classificar vai. Agora a próxima fase. Eu acho que a grande ideia esse ano, Zé Branco, seria pelo menos se manter na divisão. Porque parece que vai ter rebaixamento, né? O ano que vem vai montar uma 5ª divisão. Eu acho que se permanecesse pelo menos na 4ª, pro ano que vem aí tentar algumas mudanças, seria um caminho. A eleição é quando? Já, eu não ando muito por dentro, mas. Não ando por dentro. Não deve ser, então, ano de eleição. Eu acho que é o ano que vem. Então eu não. O patrimônio que a América tem, eu vejo divisão não muito válida. É a mesma coisa. Sub-10. Ah, tá. Quantos jogadores tinha no São Paulo? Quantos tem na Europa? Então tinha que mudar coisas lá em cima também. Eu acho que a categoria de base teria que ser que nem o café da manhã. Teria que acontecer, mas teria que mudar a maneira de ser. Pô, aquele que está no Atlético Mineiro hoje, que era daqui, que era do São Paulo. Ah, o Igor Gomes? Igor Gomes. Você acredita? Agora você vai ficar nostálgico igual eu fiquei. A Claudina, ela era funcionária aqui da Unip, ela se aposentou agora, no começo do ano. Mas no ano passado, do nada, ela me mandou uma gravação. O Igor Gomes lá na TV com a gente, comigo, com você, com o Alex, sabe? O Alex Rocha. O Igor Gomes lá com 9 anos, participava do time, dando entrevista pra gente Era lá. o 7, meu amigo. É? O filho de um amigo nosso, o sobrinho do Marcones, tá no São Paulo.
que é o loirinho ponta esquerda. Hum. Eu acho que ele tava também. O outro também que participou era o Williamzinho, filho do Camargo. É. Que hoje tá na Espanha, né? Então você vê, Já, mas é garotos aquele que eu tavam te aí, ó. digo pra você. Quer dizer, se é uma coisa de responsabilidade, bem feita, as pessoas envolvidas, ser leal, fazer suas parcerias certas, honrar. Mas aí já cresce o olho. Cresce o olho. Você que é muito amigo dele, mas assim, eu não vi nas gerações antigas lá, o pessoal fala muito aí do seu Mário Travalini e tudo mais. Só que a geração que o Facina conseguiu montar também. Lá foi uma parceria, pelo menos na minha opinião, deu certo, porque revelou jogadores. Os jogadores, além de jogar pelo América, no time de cima, vários foram vendidos. E foi uma coisa que depois também não deram sequência. Mas acho que aquela parceria pro América rendeu frutos. Você que era amigo dele, assim, de conviver mais, o que você tem a dizer daquele Viajei período? algumas peneiras. Ele falava, escolhe aí, hoje é você que vai escolher. Ó, Eu escolhi e não ficava um. Ele tinha olho clínico. Agora eu o seu falo, Beto também ia com você ou não? não, Deto nunca foi. Eu fui em Coxim. É que ele gostava de ir longe, é. Não, aí nós fomos com o carro do Souza. Ah, Mas o Souza é o antigo meia esquerda lá, né? é uma nave. Ah, ele é o diretor do América do. Ah, ele era de lá, né? Verdade, de Natal, né? Não, ele tá lá, ele foi campeão lá agora, ele subiu. Então, mas o Souza é de lá, né? O Souza é de lá. É. Aí eu gostei de um lá. Ele falou, você vai ver, você vai ficar surpreso. Quando pôs na arena mesmo, tem qualidade, mas ele taticamente não sabe nada. Ele não sabe o que é 3-5-2, Você fala o Souza. 4-4-2. Não, fascina. Ah, tá. Mas para bater o olho, fechar, botar a camisa do Palmeiras no jogador. E Vai virar? Não vai virar. isso os moleques tinham quantos anos? Você olhava, 12, 13, que faixa etária Lá é era? o seguinte, lá nós fomos até bonzinhos demais. Como o prefeito foi muito bom e nós conhecemos um tal de seu Ademir. Ele não falava fascina. Fascina. É. Ô, senhor Facina! Então eu telefono pro Facina. Eu falo, Facina! O seu Ademir, né? O seu Ademir que marcava. Então um dia apareceu lá um que tinha uma idade superior, atacante bom, 21 anos. E tinha moleque de 10, 12, 13. Jogador que, se desse oportunidade, tem muito bom jogador. É, isso é. Você vê, você literalmente foi garimpar, você via, né? Muito bom jogador. Era um jogador que nós poderíamos ter, talvez, trazido, dado oportunidade, porque, segundo pessoas entendidas, Júlio César Leal, quando mandaram o Fred embora, mas o Fred era por causa de indisciplina. É, o pessoal sempre comenta isso, né? Indisciplina, né? Era 51 mesmo. Quer dizer, Fred, o Hugo, que era funcionário do Bruno, era só na branca. Na branca que eu falo é 51. Então, bebida, álcool, né? É prejudicial. Então, segundo o seu Júlio César Leal, o jogador pode estourar até com 23 anos. Tem prova disso, é. Nós temos exemplos. O Lee Edson, né? Lembra? Quando o pessoal fala, nem Lee teve Edson, categoria de base. Lee Edson foi um. O Zinho, que jogou no Araçatuba. Ah, sim, o ponto esquerda, né? Ele era cobrador de ônibus no país dele lá. Acho que é. Esqueci. É, mas agora, assim, nesse lado aí, o Facina ficou quanto tempo, você lembra?
período? Porque, assim, a quantidade de jogadores que, graças a esse trabalho, surgiram, se a gente for enumerar aqui, foram muitos. E o América, naquela época, tinha uma receita, né? Era uma coisa que entrava lá a porcentagem pro clube. É uma coisa, Djalma, que a gente tem que sempre sobressair nas conversas, nos debates, dos entretenimentos, é palavra, honestidade, sinceridade. Facina era tudo no papel, tudo com muita integridade, tudo dentro da verdade. Então é um cara que não roubou a América. É porque até hoje eu não entendo como que tiraram ele do clube, né? Se era alguém que conseguia pelo menos colocar jogador no time profissional, jogador que depois era vendido, o América tinha parte dele. É umas coisas que não dá pra entender. Depois da saída dele, nunca mais existiu. Existiram outras revelações, outros jogadores, mas nunca numa quantidade igual. Djalma, numa cidade como Rio Preto, onde nós somos filhos e conhecidos, se você for enfocar a verdade, é muita bobagem que fizeram. Então existem os culpados. É. Se você for falar, você tem que atacar. Eu não sou comentarista, então eu não sou obrigado a falar. Mas prejudicaram muito. Porque nego acha, o sujeito acha que ele tem a mesma capacidade do outro. Então, Djalma Cola é Djalma Cola. Cristiano é outra coisa. Então tem que eu não interfiro na dele. Quando tem que comprar algum equipamento, ele que me fala o que equipamento é. Não vou eu chegar lá, ó, Cris, ó, tem que comprar isso. É igual você tá falando, cada um na sua. Cada um na sua, mas nego não. Neguinho. Eles sonharam que eles poderiam ser, sabe? Mas quem não é, não é, ué. Você falou, o cara de olho fechado já sabia se o cara ia virar ou não. Né? Não, Então é um dom, um dom que ele tinha de descobrir, de saber. Onde nós estávamos? Nós estávamos no campo do Operário do Mato Grosso, assistindo. Aí estava o Alex, que foi um revelado pelo Facima. Mas ele falou, esse não passa do Guarani. Ó. Então ele já pensava lá na frente, né? Onde o jogador podia jogar. É a tal da sensibilidade, né? Ele... Zé Branco, vai vestir a camisa da Ponte Preta. Ó. Não vai vestir a camisa do Palmeiras. Então, mas o duro que Djalma, tudo tarda, mas não falta. Os arrependimentos tá vindo até hoje. Agora uma outra coisa, Branco, por exemplo, vocês iam, como você está dizendo aí, a gente tava lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, outras regiões, para trazer o menino. Vamos supor lá que o Ronaldo foi aprovado. Aí você tinha que conversar com a família, como que era trazer ele para cá, como que funcionava o investimento para se trazer alguém, digamos, de uma outra região para morar aqui, ficar alojado, para a pessoa também entender os custos que o Facina tinha, né? Porque a pessoa acha, vendeu, ele tem tanto, mas para ele ter tanto, quanto ele investiu para ter esse tanto? Mas ele não ganhava tanto quanto, não. Não, eu tô dizendo das partes, a América ganhava muito. Tem que ser família, né? Porque... Lembra, o Danilinho veio pra cá, tinha quantos anos? Se com 16 ele já participava com a gente lá do programa. Né? Tô falando do Danilinho que era mais longe, né? O Alcides Eduardo já era um pouco mais perto, então... Eu, o Cris e a nossa... O Cris montou quase um especial dele, não lembro todos os melhores lances. Lógico, ele fez. Eu lembro. O Cris, daquele pessoal do Facina que foi vendido, todas as fitas foi feito pelo Canal 16. Então pouca gente sabe, é porque hoje em dia vê internet, YouTube e tal, tecnologia é outra, mas naquele período era assim, né? Você tá contando mesmo, verdade. Porque já se filmava os jogos do América, profissional ou base, aí depois o Cris editava pra literalmente ter lá os melhores momentos. Mas o Facina também era um colaborador nosso. Sim, lógico. Ele dava R$500 mês. Aí, Cris, você não botou isso na contabilidade, ó. Compensava pra ele, muito. Porque ele já tinha o material pronto, né? Porque você fazer uma fitinha e
pegar os custos a 100, 150 reais, o que você ganha? Nada. Você não ganha. Então, nós ajudamos muito o América. Sim. A imprensa ajuda muito o América. Ô Zé Branco, desses jogadores todos, qual foi o que foi vendido por um valor maior? Foi o Danilinho ou o Eduardo? Você não se recorda? Não precisa lembrar o valor exato, Ah, mas qual você acha que deu mais retorno? O Eduardo com 16 anos já era seleção, né? Seleção de categorias de... o Cisnes Eduardo, o causador foi o professor Neto. Numa seleção que eu fascino, conversando. Porque um tempo eu ajudei ele como diretor da base lá. E você já estava na TV ou não? Eu estava na TV. Já estava, né? Eu dava suporte. Eu lembro que essa eu dou risada. O Fred, faz favor, eu fui. Eu precisava de 50 reais para mandar lá no garimpo pro meu pai. O Fred pedindo para você? Não, para mim pedir pro Facina. Ah, tá. Aí eu falei, Facina, 50 só. Facina, pá. Então, parece que a conduta era diferente. Era o Facina e o Filé que mandavam. Ah, sim. E eles ocupavam muito o Guim para fazer com que o Gu entrasse no métier, né? Da bola. Enxerga também. Então, aquela do Fred, 50 reais para mandar para meu pai, que vai andar não sei quantos quilômetros para ir buscar esse dinheiro. Quer dizer, ficou marcado. E o Fred ficou quanto tempo aqui, Zé Branco? Você lembra, mais ou menos? O dia que o Fred chegou, que ele é de Teófilo Otoni. Foi indicação ou Facina também que viu ele? Não, o Facina tem muito um relacionamento. Né? Então, alguém que viu o Fred, o lateral direito Ademir, e um outro que era gato, craque, meia esquerda, volante canhoto. Eles custaram 20 mil. O Facina pagou no pacote 20 mil reais. O Fred tinha que idade nessa época, você lembra? 13, 14? Eu acho que o Fred é gato. Ele tem dois anos a menos. Ele tem 34, mas ele deve ter 37, 36. Acho. Porque era muito acima da média. E tinha uma formação de educação que deixava a desejar. Chegava treinador. Não foi na Copa Rio, que o professor Neto fez uma seleção que eu e o Facina escolhemos do Mirassol e o América. O América tinha os jogadores que o Mirassol não tinha. Então o América bateu Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre, São Paulo. Ganhou de todo mundo quase. Mas foi com o nome de América ou Mirassol? Foi Mirassol. Eu acho que foi Mirassol. Eu me lembro que vocês contavam muito, só não tinha Mirassol. a recordação com que nome foi. Marcelo Matos, acho que jogava também, não é? Marcelo Matos. Grauber. Foi aonde o dia. Eu estou falando tudo isso para falar o dia que o Neto foi indicado para a seleção brasileira. O Neto não. O Eduardo. Ah, tá. Alcides Foi daí Eduardo. O Neto chamou o professor e falou. Isso. Aí convocou. E a filha do presidente da Juventude, como é que chama? Da Doroteia, da Darlene? Darlene. O Neto indicou pro Branco.
E quem treinava era aquele que usava um bigodinho, René Simões? René Simões. Ele convocou. E a Doroteia sabia isso. Ô, Zé Branco, pegar um outro gancho de convocação agora, você também vai se lembrar, a gente falando do Alessio aí, um jogador do Rio Preto que foi convocado para a seleção, Bruno, do Sub-15, que fazia um monte de gol, lateral direito, o professor Deto na época também fez a indicação para alguém da CBF, não me lembro quem, agora você vai me ajudar nisso, e foi convocado, acho que O Branco. na história do Rio Preto, né? Não, história e é história da convocação, né? Que apareceu um cara aí, falou que era o pai da criança. Ah, tá, depois da convocação feita, né? Que a gente nem gosta de falar, porque sempre você... Era a época do fax ainda, né? O fax. Sempre você fala, você é conhecido. Foi amor, mas só que aquilo que eu te falo, Djalma, não pega que é do outro, que tem a lei do retorno. Não tem a dúvida. Aí o Deto ficou chupando o dedinho. Tá vendo? Eu tô lembrando dessa história, né? O Alessio também na época, né? Ficou, comemorou, depois ficou indignado com essa história toda. Aí eu me lembro, Bruno, lateral direito, era artilheiro do Sub-15. Nossa, chutava muito bem. Fez partidas boas, mas não teve um futuro promissor. Ô, Zé Branco, a gente tá falando muito de base, a gente lembrou do seu Arino, lembrou do Facina, lembramos de outros tempos. Hoje em dia se fala que esse é o remédio à salvação, não só de Rio Preto, América, mas de todos, né? Os clubes grandes, a gente vê aí, o Corinthians aí, desesperado para lançar jogador, para ver se vende, e tantos outros. Nessa receita que mudou muito do que era no passado, igual você falou, a gente saía para observar jogador, hoje já não é tão mais assim. Como você acha que as equipes do interior elas conseguem aí se moldar para ter uma base, para conseguir se estruturar e depois encaminhar esses jogadores aí para não só para eles terem futuro, né, mas para o clube também ter uma receita de tudo que a gente viu, né, que mudou bastante do que era antigamente. O Cilinho dizia: jogador tem de Apoca, a Iapoca e a Chuí. Então é o seguinte, se você não vê, como ele vai aparecer? Porque Pode desligar aí o pessoal tá te ligando, e o programa nem é ao vivo, hein? Que a conversa tá rendendo, né, Zé Branco? Não, papo. Que eu tô... Eu ainda olhando pro Cris. Companheiro. Opa. Eu acho que ainda, se você não... Tem as escolinhas, né? Isso, é isso que aumentou bastante hoje em dia, né? Escolinhas, quer dizer, o cara tem um dinheiro, ele tem jeito de investir, né? Todo lugar tem, Djalma. Todo lugar tem um bom jogador. Qualquer beco. Qualquer rua, fazendo pelada. Então eu acredito ainda no River. É que hoje em dia também, as pessoas que já entrevistei falaram muito aqui, é que o grande concorrente também está sendo esses meios digitais, convencer o garoto a praticar o futebol, a ter lá uma rotina de treinos. Está sendo isso, digamos assim, o grande problema de muita gente para tentar não só encontrar o garoto, mas que ele depois permaneça, que ele continue, né, em atividade, treinando. Nós que somos da área, Djalma, que nem o Luciano Pacheco Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro. É o que comprou os direitos do Diego Carlos. Ah, tá. Tá levando para fora pra Holanda. Com 10, 12 anos. Ah, então tudo aquilo que a gente via aqui tá fazendo lá fora. Pra baratear o custo. Isso que é incrível, né? Mas ainda estão vindo pagar fortuna aqui de jogadores, né?
Alguns sim. Você não vê o que eu- Hendrick aí, agora o Vitor Roque, lá parece que 40 milhões de euros. Menino do Atlético Paranaense. Tem que tirar o chapéu do presidente do Atlético Paranaense. É que ele peita, negócio de televisão, ele não vende barato o direito dele, ele... Não, porque é o seguinte, ele não tem como transferir, João. Ele tem jogadores que os clubes querem negociar, mas a cota de venda dele, para onde foi o jogador? O Vitor Roque. Vai pro Barcelona, pelo que Não, tudo... mas para onde que ele foi? O Atlético Paranaense. Ah, tá, isso, antes, é. Então hoje, os times europeus já estão antecipando aqui. Prova disso é o Real, Barcelona. Deixa eu ver, quando eles levaram o Rodrigo, o Vinícius Júnior, quase compraram eles menor de idade, né? Não tinha nem 18, tiveram que ficar aqui mais um tempinho pra depois ir. Então isso daí, quando nós estávamos querendo vender o Danilinho, que nós estávamos tudo em Goiânia, empresário japonês, quase que foi feito o negócio. E era nós o causador. Até o Ari Rezende. Nós fazia aquela roda aí. É, a época do Danilinho que, nossa, eu lembro, 16 anos ele já era titular também. O Eduardo, a mesma 12 anos ele jogou. coisa. O Eduardo, eu lembro que o América contratou jogadores de nome lá, deixou todo mundo no banco, ele que foi o titular no profissional, o América na primeira divisão ainda, né? Então é o pessoal aí que apareceu muito bem. Bom, Zé Branco, agora eu vou chegando no momento aqui do programa, ó, pra você colar sua figurinha, viu? Vou lembrar do. Ah, você vai entrar no álbum aí, deixa eu tirar aqui pra você. Ó, tem uma pessoa antes, você dá uma folheadinha aqui pra você ver quem participou já, ó. Aí, ó, Godoy, ó. Godoy é uma lenda viva. Aí, Doroteia, o Felipe lá do Mirassol, o Jatobá. Eu tenho assistido o João. Tem uma turma. Como eu digo, ó, o Grande Galo também já veio aqui, Molina. É que pra mim, né, vocês fizeram a história do esporte. O seu Marininho, o Marininho que representou também o grande Marino Manella, a gente tanto que ia no programa também esse pessoal do basquete, né, tanto que a gente enaltecia o basquete na época também, né. Esquecemos de falar, seu Mário Mandela, Agora eu vi o Marininho, lembrei dele, ó. grande amigo meu, que Deus o tenha. Aí, professor Fará. Farás, não esquece dos elogios. Ser humano maravilhoso. Aí, Faísca, João Santos, o Pilão. Ele é uma lenda. Esse aqui trabalhou, voltando aqui, volta só. Esse aqui trabalhou com o Facina, o Wallace, ó, lembra? Fisioterapeuta. Olha isso. Ele tá com uma clínica aqui perto da Santa Casa. Ele tá aqui? Tá. Quando o Mirassol não tá mais no Mirassol, agora tá só focando na clínica. Participou aqui com a gente também. Doutor Wilson também já veio aqui. Grande profissional, né? O Wilson, grande coração e competência. Agora, desse lado aí tá o Thiago Alves. Tadeu veio? O Tadei veio ou não? Não, o Wilson Tadei ainda não. Vou tentar ainda... É escamoso, né? Não, é que eu não consegui falar com ele ainda. Ó, essa daí é a tua, ó. Pra você colar aqui no 32 aqui, ó. Você também faz parte do nosso álbum agora. Tem que chamar o professor Deto também. Ei, tem muita gente ainda pra vir. Do Vanderlei Galo. A história tem muitas. Essas aqui são suas, viu? E eu tô precisando. Então, essa daí tá Não agora. tem jeito de dar uma maquiada aí? Ser de figurinha. Não tem jeito. Vou mostrar pra câmera aqui, ó. Aí. Não tem jeito de dar uma maquiada? Grande Zé Branco. Muita história. Muita Eu participei de um pouco dentro dessa tua história, mas como É, você eu falou, tem fiquei- muita eu- história no passado, aí muita coisa. Eu acho que... Eu pensei que você tinha me esquecido. Não, é que a gente quase não se vê, né? Eu não tinha teu Não. número. Eu falei, não, preciso localizar. Ó. Aí mandei mensagem pra você, vi que você demorou pra responder no Facebook. Ainda não sei com quem que eu falei. Mas eu não tinha, aí, Aí falou, será? eu não tinha olhado o Facebook.
Aí o pessoal falou, mas será que ele sabe mexer no Facebook? Eu falei, acho que sim, ele comentava um monte de coisa aqui. Ainda tiraram onda. Então, chamaram eu de analfabeto. Ô Zebrão, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, desprendido esse tempinho pra gente bater papo. Você viu que foi 1h30, mais de 1h30 aqui de conversa, e faltou muita história, mas nós lembramos também de muitas pessoas importantes aí na nossa vida, que trabalharam com a gente, que de alguma maneira tiveram um convívio. E pra você voltar pro esporte de vez, você faz falta aí na beira dos campos de domingo do Amador, ou então a questão de mídia, que você sempre também gostou de comentar e comentou muito bem aí enquanto a gente pôde vivenciar aquele projeto no Canal 16. Eu só tenho que te agradecer por tudo aquilo que você fez também pra mim, né? Porque você que me deu essa oportunidade lá atrás, em 2002, pra gente... para eu te ajudar lá na apresentação do programa, depois foi ficando e a gente participou de muita coisa bacana. Eu só tenho que te agradecer também quanto a isso. Djalma, é recíproco, é verdadeira. Eu gosto muito de você, admiro a sua família e automaticamente você é merecedor, porque você estudou, pegou canudo, né? Quer dizer, está numa instituição seríssima, onde eles nos ajudaram muito no passado. Prestava câmara, deixava editar. Verdade. O Alexandre está aqui ainda? Não. Aqui é outro grupo, outro pessoal. Outro pessoal. Então, são pessoal que a gente tem que tirar o chapéu por ter essa visão de vê-lo e dar oportunidade, e você está indo muito bem. 15 anos já por aqui. Rapaz, não dá passa o tempo. Não dá para acreditar. Mas quando você estava na TV, você estava aqui também. Já, né? O finalzinho sim, Porque eu falei, puta, esses 15 anos tá muito comprido. Eu entrei em 2008. Em 2008 a gente já estava lá, estava no auge lá do nosso programa e tudo mais. Mas eu te agradeço muito, fiquei muito feliz em te ver, né? Não. Nós somos irmãos, né? Companheiros. Comemos dos mesmos pratos, né? Nossa, era gostoso, né? Comemos o mesmo porquinho, só que... Verdade. Teve uma perna, um pernil que sumiu, mas eu pus a polícia atrás e nós achamos. Então, eu estou felicíssimo. Estava precisando de É bom porque trocar essas ideias. Sabe quanta coisa bacana a gente lembrou aqui? Estou aí à disposição, com tempo, se precisar de alguma coisa, sem soma de dúvida. Estou à disposição, Djalma. Eu te agradeço muito. Obrigado. Parabéns por tudo aquilo que você fez aqui pelo Esporte de Rio Preto também, viu? A gente tá contando aí de algumas passagens. Na parte de imprensa, na parte quando você procurou gerir os clubes, ou como diretor, ou como observador técnico, enfim. Porque são parcelas que fazem com que o esporte daqui cresça. Né? Tanto da parte de visibilidade que a gente deu aí para muitas modalidades que iam lá no programa, atletas, dirigentes, pessoas que a gente guarda no coração. Tanto é que eu ligo aqui para alguns e relembro de onde. A gente se conhece lá de mais de 20 anos, né? Então, são histórias que a gente consegue recordar e guardar. Isso é o que fica, né? Não, mas eu não sabia que você tinha a memória tão constante, salutar assim, porque você lembrou de coisas que talvez eu nem lembraria. Agora... Isso nesse pouquinho de conversa, de sentar aí fora. Isso dá um livro, né? Já me falaram isso, eu teria que escrever. Não, eu tinha conversado, só para prolongar um pouquinho, eu tinha conversado com o irmão do Jajá lá, O Jajá lá do bar, do Cruzeiro? Ele falou, não. Aí começamos a falar a história do futebol amador desde 66. Futebol amador, sentar você, Pilão, esse pessoal aí, vai ter muita coisa pra... Pilão gagueja demais. Mas é maravilhoso o Pilão, né? Então, tô feliz, emocionado. Que bom. E esse aqui vai ficar agora gravado pra sempre no YouTube, hein? Você vai poder mandar pros parentes, pra todo mundo poder assistir. Vou te mandar o link. Fala, olha, o Zé Branco contando um pouco da passagem dele aí no esporte. Mas eu preciso olhar se eu fui bem hoje, viu? Foi sim, eu tô achando que eu não fui, viu? Foi sim. Acho que eu fui meia boca, viu? Vai nada. Com chuva e tudo, hein? Olha só a tempestade que tá em Rio Preto, né? Eu tenho uma novidade pra te contar. Opa! Eu tava ouvindo uma rádio
de São Paulo e mandaram alô para Biporanga. Olha, É uma personalidade, ó, o cara. Eu vou tentar lembrar. depois você eu me vou te falar. fala. Lá de Biporanga e tal. Aí, tá vendo, ó? Então, tá no mapa, viu? Tá. Zé Branco, mais uma vez, obrigado, parabéns aí Obrigado por você, tudo. Djalma, pela competência, pela humildade e pelo carinho que você me trouxe. Ó, um que a gente esqueceu aqui, Marcelo Gonçalves. Ô, meu Ô, Deus. Ô, conversei- Marcelão. Todo ano no meu aniversário ele liga, hein? Esse não esquece. Um abraço pra Liga ele. também, eu conversei com ele a semana passada. Esse a gente não pode esquecer, então, os Marcelo parceirão Gonçalves. também. Ele pegou as fitinhas para ver se fazia. Marcelo, as fitinhas, hein? Um abração pra ele também. Obrigado, Zé Branco. Abraço aqui pro Ronaldo, nosso operador técnico aqui da Rádio Nip, o Cristiano Abraão, que tá com a gente também, nosso editor de imagens, grande Cris. O Thiago Serafim, cinegrafista, a William Castro, que produziu esse álbum aqui pra gente, do Pode Colar, e também a Vanusa Carvalho, social media. Agradecimentos especiais aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. A Unirp sempre é a melhor opção, com conceito 5, nota máxima no MEC. Venha nos conhecer, venha saber mais a respeito do nosso trabalho e dos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Também ainda aí o nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, para você acompanhar esse episódio aqui com o Zé Branco e tantos outros que nós já tivemos, em Marininho Manela, Oscar Godoy, Doroteia, entre tantos nomes que já passaram por aqui. As plataformas de áudio digitais, Deezer, Spotify e o Amazon Music. O nosso podcast, o Pode Colar, volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem para você aqui, onde histórias de sonhos se tornam realidade. Grande abraço e até lá.